nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos, do Oriente, chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sacerdotes e os mestres da lei, perguntaram-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que o viram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram-se os cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O folclore, como em todas as partes, sendo uma expressão da nossa superficialidade sentimental, psíquica, cultural, se apoderou facilmente desta festa dos magos. Então, a festa dos reis, famosa festa dos reis, eu tive que parar esta vez, não foi espírito. Porque o pessoal saía para pedir coisa de presente a Jesus, etc. E se esqueçam que tudo isso aqui vem de um anúncio profético, primeiro de milhares de anos atrás. Belém, e tu, Belém, não será a menor das cidades do reino de Judá. O reino de Judá, que era o reino de Israel, que Deus tinha dado a seu povo. Porque de ti sairá aquele que vai guiar o povo. Então, os profetas tinham anunciado. Depois, quando chegou a hora, eis que se conjugou também toda a natureza, porque aqui vai tudo o conjunto daquilo que se chama uma fé. Eu não sei, nem posso ler o que se passa no coração de cada um de vocês. Eu sei que o procedimento da fé dentro de mim, ele vai crescendo, porque é como uma luz que se acende cada vez mais. É uma luz que ilumina a mente, faz enxergar mais claramente o valor das coisas, também realmente. Que uma coisa é conhecer pela fé e fica fraquinho. Sei, por exemplo, se eu falar para vocês, bom, a gente canta, dai-nos o paraíso. A gente
considero o paraíso o quê? Um prêmio ou um castigo, não é? Mais ou menos isso. Então não é um prêmio. Paraíso não é um prêmio. Se você estuda, o resultado de você saber fazer mais coisas é um prêmio ou uma plenitude? Joel, me ajude. É um prêmio ou uma plenitude? Eu estudo. É uma plenitude. É uma plenitude. É uma plenitude. A minha inteligência se preencheu de novos conhecimentos. Então, quando nós falamos de paraíso, será uma plenitude, não um prêmio. Prêmio do quê? Mesmo que eu realize, tem muita gente que fala para mim, Frei, o senhor já está segurado o lugar lá em cima. Não está segurado coisa nenhuma. Por quê? Por mais obras, se eu fizesse todas as obras sociais do mundo inteiro, eu não pagaria 1 centavo do valor milionário que é a vida em Deus. Não pago 1 centavo. Então não comprei coisa nenhuma. Simplesmente aquietei a minha consciência, que posso usar a minha vida de um jeito ou de outro. Isto sim. Mas não é um prêmio. Por quê? Porque a vida, aqui se chama vida. Jesus se chamou de vida. Será que nós entendemos? Vocês entendem o que quer dizer vida? E só quando a gente fica doente que dá valor à vida. Porque quando está bem, nos damos valor às coisas, não à vida. E nós sabemos que podemos desfrutar das coisas simplesmente porque estamos bem de saúde. Porque se você não está bem de saúde, você não pode desfrutar das coisas porque elas não dizem nada para você. O que diz o luxo? O que diz a vaidade quando você está de cama? Será que você se chama... Como é que se chama? Vocês mulheres me dizem? Maquiador, para ficar bonitos numa cama. Será que a gente chama? Palhaços eu sei que estou chamado para alegrar na tristeza, mas maquiador, acho que não. No entanto, a gente vai tanto atrás desta maquiagem para ser que somos bonitos. Então, nós não entendemos bem aquilo que se chama vida. Vida. E ela que nos dá o sabor também das outras coisas. E Deus que é vida, é princípio de toda a vida que existe sobre a face da terra, começando pela criação. A gente pode se perguntar para a nossa cabecinha, vocês compreenderem, é tão pequena, que olhando o universo inteiro, oceanos, mares, estrelas e mais estudos, a profundeza da estrutura, da matéria, das coisas, não? A profundeza da alma humana, da psique, etc., nos parece um mundo tão infinito, não? Mas quando a Betânia de Foligno teve a visão de como foi criadas as coisas, ela viu Deus, princípio de vida, uma imensidão grande. E toda a criação, uma coisa minúscula, pequenininha, que estava na mão dele, uma imagem física, lógico que Deus não tem as mãos, não é? Aparecia uma bolinha pequenininha, todo este universo. Então, o que deve ser Deus? É aqui que acontece o grande mistério que São Paulo fala. Se vocês soubessem, fala aos Efésios, como é que eu aprendi? Este mistério, não são os mistérios onde a gente fala
e me pergunta muitas vezes: Frei, como é que o senhor explica isto? Já ouviram isso vocês? Como é que explica isso? Não explico. Ah, então, deve ser coisa de Deus. Não. O que é fruto da ignorância não é coisa de Deus. O que é revelado é coisa de Deus. Dá para entender esta distinção? O que eu não explico não é coisa de Deus. Pode até ser a coisa de Deus que eu não conheço, mas não é. Nós podemos crer somente naquilo que nos é revelado. E a São Paulo foi revelado por visão. Ele fala claramente. Até relendo a Bíblia agora, nesses últimos anos, até comentaristas da Bíblia, por ser teólogos de altíssima fama, para escrever, para comentar a Bíblia, sobretudo a Bíblia de Jerusalém, deve ter estudos profundíssimos sobre as línguas e o conhecimento, é porque a visão teológica de São Paulo, gente, não existe nenhuma visão teológica em São Paulo. Em São Paulo existe somente revelação. O que quer dizer revelação? Que Deus diretamente mostrou o conhecimento da coisa. E acabou. Os primeiros apóstolos também simplesmente foram o quê? Testemunhas. Aquele que vocês mataram, nós ouvimos ressuscitado. E isto, vocês podem estudar a vida toda a teologia, que vocês não vão compreender e entender bolufa nenhuma sobre um morto que ressuscita. Acabou, gente. Me desculpe, mas não tem. Ou você acredita, ou você não acredita. Livre. A liberdade é sua. Mas é revelação. E qual foi a revelação? Que veja bem, durante séculos, Deus tinha criado o seu povo, chamando Abraão, a descendência de Abraão, tirando o povo do Egito, para que neste povo, nisso nós devemos tirar o chapéu para os judeus. Nós que não somos judeus de raça, vamos dizer genealógica, porque este povo nos deu Jesus Cristo. Então poderia parecer que este homem era o líder daquele povo, para fazer daquele povo um grande povo sobre a terra. Não. O povo de Israel simplesmente foi escolhido a serviço da humanidade toda. Como poderia ter escolhido outro povo na África, outro povo na Ásia, qualquer outro lugar? Deus é livre. E ele escolheu um povo. Acabou. Vamos deixar agora a história deste povo, que o problema é deles. Não quer acreditar em Cristo, Filho de Deus. Acabou. O problema é pessoal. Como também pessoal nosso, que nós dizemos, a Europa se diz a civilização cristã. Cristã coisa nenhuma. Viraram pagãos como todos os outros. Viraram pagãos como todos os outros. Pode ser que tenha pessoas que acreditam lá, como teve pessoas que acreditaram no povo de Israel. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Entendeu? Então, neste povo nasceu Jerusalém. Você sabe o que quer dizer Jerusalém? A palavra? Não? Não sabe? Exatamente o contrário do que ela é agora. Cidade Santa. Cidade, não, que cidade santa? Cidade da paz. Onde devia reinar a paz. Que nunca reinou. Imagina, vocês. Imagina o contrário histórico. Cidade da paz. A ti acorrerão todos os povos da terra, trazendo todos os presentes. Mas é porque não é cidade da paz? Porque só um traz
a paz ao mundo. E não a paz dos defuntos, sejamos bem claros. A paz que, mais uma vez, se identifica com uma plenitude de vida. Quando eu falo paz dos defuntos, é porque está tudo em ordem. Olha que isto é além do que a gente pensa. Tem muita gente, mesmo esta semana, discutindo. Eu acho que o mundo vai melhorar. Não, gente, o mundo não vai melhorar. Pode ter certeza. Para seus filhos, que têm filhos pequenos, o mundo não vai melhorar. O mundo vai continuar do mesmo jeito. Mas por quê? Porque o mundo não aceita Deus, que salva o mundo. E Deus veio ao mundo como, quando, em quem? E os magos, chamados pela ciência, veja que até conhecendo bem a natureza, o pessoal pode achar o autor da natureza. Os magos eram estudiosos, não eram simples reis assim. Estudiosos que procuravam, através dos sinais das estrelas, quem seria o Criador. E através dos estudos mais profundos, eles viram que o Rei do Universo, que criou o Universo, devia vir morar neste universo feito por Ele. E aqui é o grande acontecimento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne como nós. Este é o grande mistério. Enquanto nós procuramos um Deus aéreo, um Deus imaginário, um Deus esvaziado, criação da nossa fantasia, Ele se fez carne. Nós vimos no Natal os anjos. Encontramos fatos extraordinários, isto sim, mas são fatos simplesmente para chamar a atenção. Encontramos os anjos que vão até os pastores, um fato extraordinário, uma luz grande que se acende no céu, mas para eles anunciarem. Assim também as aparições, tantas vezes eu tenho falado, não contra as aparições, mas pelo jeito que a gente dá valor aos fatores externos das aparições. Aquilo para acordar o nosso sono, a nossa incredulidade. Nós precisamos de coisas extraordinárias para despertar. Somos tão escravos da rotina, tão escravos da nossa pequenez mental que não acreditamos sem aquilo. Então, os anjos foram aos pastores. Ide a Belém, hoje nasceu para vós o Salvador do mundo. Encontrareis um sinal claro desse Salvador do mundo. O que vamos encontrar Salvador do mundo? Vamos encontrar um homem majestoso, não é? Servido pelos anjos. Não é assim que a fantasia pensa, mais ou menos? Vós encontrareis um menino, um homem, uma criatura humana. Nós somos o que, gente? Vocês foram, menina? Vocês não lembram, não é? Eu lembro. Não lembro, não. Lógico. Quando estava em faixas, não é? Deitada numa manjedoura.
E ele começou a viver esta aventura humana como nós vivemos. A nossa mesma aventura humana. Ele é o Salvador. Não fique fantasiando, não. Olhe. E os anjos contaram tudo. E hoje se repete a mesma história. A estrela que anuncia a quem estudava, procurava a verdade, o Salvador, o Criador do mundo, os magos, o Rei do universo, da humanidade, que ele depois, no fim da vida, quando queria matá-lo, este mesmo menino crescido, feito homem, condenado à morte. Tu és rei? Pergunta Pilatos. Sim. Eu sou rei. Você está lelé da cuca, meu filho. Você está aí louco, meu filho. Tu és rei desse jeito? Escarrado? Flagelado? Sem apóstolos, sem amigos, sem ninguém, abandonado, até pelo teu próprio Deus. O que ele pode fazer por você aqui? Na cruz, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, senão nós vamos acreditar. Sim, eu sou rei. E vós vereis mais uma vez o Filho do Homem vir sobre as nuvens para julgar a humanidade toda. O que quer dizer julgar? Nós estamos, como sempre, acostumados diante de um juiz. Você é culpado, eu te condeno para a cadeia. Você não é culpado, você está livre da cadeia. Não. Para estabelecer definitivamente o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus, onde Deus fala, eu criarei um novo povo. Não o povo ao qual eu dei os mandamentos, mas que pela fraqueza deles não conseguiram vivenciar. Pela fraqueza. Eu criarei um novo povo, colocando as minhas leis, a minha vida, nos seus pensamentos, na sua mente e no seu coração. E este será o meu povo. E deste seu serei o rei. Um rei meio gozado no nosso conceito humano. E que muitas vezes nós pensamos e imaginamos, quando fazemos todos aqueles gestos de adoração na igreja, é justo que se façam, mas não é aquilo, não. Porque este rei, gente, não veio sugar a nossa vida. Ele veio dar a sua vida para salvar a nossa vida. Este rei, nós vamos ver no momento da história, que se ajoelha, sabendo que aquele grupo de apóstolos, amigos que ele tinha, e entre os quais ele sabia que tinha um que o trairia, ele se ajoelha e lava os pés das criaturas humanas. É um rei muito diferente. Vocês imaginem naquele instante, porque aquele homem era Deus.
Este é o grande mistério. Aquele homem é Deus. É Deus que se ajoelha e lava os pés das criaturas humanas que Ele criou. Sim, eu sou rei. E eu estabelecerei o meu reino. Aí sim, o mundo vai ser diferente. Mas o mundo vai ser diferente porque falei antes que o mundo não vai melhorar. Poderia melhorar, lógico. Se a gente aceitasse Deus no coração, então melhoraria tudo, até humanamente, tudo. Mas como não aceita, não vai melhorar. Porque quem sabe é Deus. O ser humano não se sabe. Então, neste mundo onde Deus habitará definitivamente, aonde? Na mente e no coração dos homens. Ele não vai habitar mais na igreja. Não haverá mais igrejas. Não haverá necessidade de construir templos. Porque o templo de Deus seremos nós. E somos nós. Então nós compreendemos bem, porque mais uma vez, os magos que procuravam Deus se informam onde ele estava, em Belém, para ver que é uma coisa muito certa, muito clara, não é um acaso. Herodes chama as pessoas que conheciam a Sagrada Escritura, conheciam as profecias, para se informar aonde que nasceria esse menino. E na Sagrada Escritura, em Isaías, encontraram em Belém. Então veja que é uma coisa muito concreta, não é? Em Belém vai nascer. Eles foram até Belém e mais uma vez foram esses sinais extraordinários que eu falei para vocês no comecinho, aonde a nossa fantasia fica vagueando, fica sonhando, fica imaginando. As crianças imaginam um Deus que não dá para imaginar, entende? Eles se encontram mais uma vez. Pode ver bem no Evangelho. Encontraram o quê? Um menino, mais uma vez. O Deus feito homem. O Deus feito carne. E habitou entre nós. E viveu conosco. Não vamos antecipar agora, depois daquilo que nós meditaremos na paixão, na vida de Cristo, toda a comunhão que Ele realizou através desta vinda, com toda a humanidade, com todos nós, o que Ele vai realizar. Mas nos interessa agora saber claramente se acreditamos naquele menino, que aquele menino tão indefeso, tão nada, que precisava dos cuidados de sua mãe. Gente, medite bem, gente. Aquele que criou o universo todo, porque pelo Verbo, por Ele foram feitas todas as coisas. Ele precisa dos cuidados de sua mãe, para limpar o seu cocô, para limpar a sua xixi, para alimentá-lo, gente, para alimentá-lo. Esta deve ser a nossa meditação. E nos colocar se nós acreditamos naquele menino. Porque na medida em que nós acreditaremos naquele menino que é Deus, não esqueçamos isto, que é Deus. Deus entre nós, Deus conosco, nós começaremos a encontrar Deus. Porque deixaremos de sonhar, deixaremos de imaginar, deixaremos de filosofar, deixaremos de fazer teologia. Quando eu falo de teologia, eu quero entender isto, procurar Deus pela inteligência.
Não. Deus se capta pela inteligência, não se cria pela inteligência. São duas coisas diferentes. Nós captaremos a notícia de Deus e a nossa inteligência vai guardar. Aí nós crescemos, aí nos realizamos. E assim será o ponto definitivo da nossa existência. Vieram para adorá-lo. Já disse para vocês, este deve ser um conceito muito claro para a nossa existência. Por que rezamos? Para que rezar? A oração, uma senhora, alguns dias atrás, me falou, mas acho que eu estou chateando muito a Deus. Até falava para mim, para que você reza tanto? Você está aturdindo a cabeça de Deus. Eu falei, não. A oração, sabe o que é? É uma planta que está na sombra e que ele até se torce para buscar o sol, para ela poder desenvolver. E a nossa oração exatamente é esta busca terrível do nosso ser, para aquele que pode nos alimentar e possa nos fazer crescer, porque a planta cresce quando o sol entra em comunhão com ela. E nós cresceremos quando a nossa alma começará a entrar em comunhão com Deus.